Você se lembra o que de fato você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Professor, eu nem era nascido ainda. Eu tinha poucos anos. Bom, se você realmente se lembra deste dia, eu tenho certeza de que você sabe o que você estava fazendo e também sabe onde você estava. Hoje a gente vai falar sobre os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Cola aí no vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto. Hoje falaremos acerca de um assunto marcante. Ele é importante não só para a gente registrar o passado, mas para a gente entender o presente e, claro, entender também o que pode acontecer no futuro. Eu me refiro aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Primeira coisa é entender o que foram os ataques. Os ataques terroristas de 2001 foram ataques realizados por uma rede global terrorista chamada Al-Qaeda ou Al-Qaeda. Essa rede ela era comandada por Osama Bin Laden. Por que era comandada? Porque Osama Bin Laden foi perseguido por 10 anos, entre 2001 e 2011, e ele foi localizado e foi também morto pelo Team 6 do SEALs, da Força Norte-Americana da Marinha. Especificamente, em 11 de setembro, 19 terroristas sequestraram 4 aeronaves em solo estadunidense. Vale registrar que foi a primeira vez que os Estados Unidos foram atacados em território, em solo continental estadunidense. Mas os Estados Unidos já foram atacados em bases militares fora dos Estados Unidos. Sim. Ou em embaixadas, que são considerados também territórios dos Estados Unidos. Mas foi a primeira vez que os Estados Unidos foram atacados no próprio continente americano. E, claro, temos de falar aqui também que nós estávamos no início do século XXI, ou seja, foi algo marcante para a sociedade mundial. Dito isso, importa dizer que 4 aeronaves foram sequestradas, as quais partiam da costa leste dos Estados Unidos em direção à costa oeste. A primeira aeronave tinha a direção de Nova York e ela colidiu diretamente com uma das torres gêmeas. O que eram as torres gêmeas? Eram 2 das maiores torres que faziam parte de um complexo formado por 7 prédios diferentes que nós chamávamos de World Trade Center. As 2 maiores torres imponentes eram chamadas de torres gêmeas. O primeiro avião se chocou com uma dessas torres. O segundo avião, que partia também da costa leste, em direção a Nova York, se chocou com a segunda torre. Mas adiante, um pouco depois das colisões, essas 2 torres vieram a colapsar. Foi um evento extremamente trágico e letal. Cerca de 3.000 pessoas perderam a vida neste dia. Foi algo realmente que marcou sensivelmente a vida da população dos Estados Unidos e, claro, do mundo de uma forma geral. Já a terceira aeronave partia também da costa leste, foi em direção a Washington e acabou colidindo com um Pentágono. Centenas de pessoas também perderam a vida neste dia. A quarta aeronave, que também partia da costa leste, ia em direção a Washington, mas ela não chegou ao seu destino. Possivelmente o seu destino seria ou o Capitólio ou ainda a Casa Branca. Mas os terroristas foram impedidos de levar o seu plano adiante pela tripulação e também por parte dos passageiros que já sabiam o que estava acontecendo, já sabiam que os aviões foram sequestrados. Os ataques eles foram milimetricamente planejados. Eles foram feitos e concebidos exatamente para chocar toda a sociedade, para literalmente colidir com os maiores símbolos da sociedade norte-americana. O símbolo financeiro, que era de fato as Torres Gêmeas, ficava no centro de Manhattan, em Nova York, uma meca do capitalismo. Nós tínhamos também o ataque que foi realizado contra o Pentágono, ou seja, o símbolo maior militar dos Estados Unidos. E, por fim, havia ainda uma aeronave que ia em direção ao Capitólio ou à Casa Branca, que de fato representa o símbolo político ou representam os símbolos políticos dos Estados Unidos. Vale registrar que os ataques às Torres Gêmeas foram extremamente letais e eles foram televisionados. Yeah.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. A la espera de mayores informaciones, saber qué fue lo que ocurrió, cómo fue que Apparently a plane has crashed into the World Trade Center in New York. É por isso que os ataques foram muito bem planejados. A intenção era exatamente essa, é que isso tudo fosse amplamente divulgado, fosse amplamente disseminado. Muitas pessoas perderam a vida neste dia, muita gente saiu ferida, isso chocou realmente muita gente e algumas pessoas acabaram se jogando, acabaram pulando ali dos andares mais altos das Torres Gêmeas, uma vez que a fumaça já tomava conta dos andares superiores e também o fogo. Realmente uma situação de pânico e de terror. No entanto, uma outra cena chamou bastante a atenção. Durante os atentados às Torres Gêmeas, o presidente à época, George Bush, estava em uma escola e acompanhava a leitura de alguns livros infantis com uma determinada turma em um colégio. Daí, durante este evento, um de seus assessores, seu chefe de gabinete, chegou até ele e falou para ele: "America is under attack." Isso quer dizer que a América estava sob ataque. A reação do George W. Bush realmente chamou muito a atenção das pessoas. Ele se manteve ali impassível, ele se manteve ali com uma frieza muito grande e muita gente se pergunta o que esse cara estava pensando na hora. Ele não teve uma reação imediata em relação àquilo. Alguns analistas dizem, não, essa é a postura de um presidente. Ele tem de ficar extremamente calmo, ele tem de pensar antes de agir. Outros, na verdade, disseram o seguinte, ó, o George W. Bush tinha de ter tomado uma atitude ali naquele momento. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. É relevante ainda ressaltar que os atentados de 11 de setembro provocaram uma chaga muito grande no seio da sociedade norte-americana e expuseram falhas enormes nos serviços de segurança, não só antes de acontecer os atentados, mas também durante os atentados. Simplesmente a CIA, o FBI e também as forças militares não sabiam como agir. Literalmente não sabiam o que fazer. Eles ficaram literalmente à mercê dos terroristas. Foi algo que chamou muito a atenção da sociedade mundial, uma vez que estamos falando da maior potência econômica e maior potência bélica do mundo. Mas quais foram as causas, ou qual foi a causa destes atentados que ocorreram aí em 2001? A primeira coisa que a gente tem de registrar aqui é o histórico de relacionamento entre os Estados Unidos e Osama Bin Laden. Logo após a Guerra Fria, os Estados Unidos ficaram caracterizados por serem um país que interferiam em várias guerras diferentes, que participavam de vários conflitos e que, de uma certa forma, acabavam interferindo na vida política de inúmeras nações. Não foi diferente com o Afeganistão. Nós tivemos uma ocupação soviética no Afeganistão a partir de 1970 e os Estados Unidos acabaram apoiando forças rebeldes, os Mujahideen, que eu já falei no outro vídeo. Dos Mujahideen nós tivemos a formação do Talibã e da Al-Qaeda. Não confunda Talibã com Al-Qaeda. Aqui a gente está falando da rede terrorista global Al-Qaeda, que ganhou mais força ainda após a ocupação do território afegão e também da expulsão dos soviéticos do Afeganistão. Cada vez mais a Al-Qaeda ganhava corpo e o seu líder, Osama Bin Laden, aparecia. Vale dizer que os Mujahideen e a Al-Qaeda também já tiveram apoio dos Estados Unidos nesta ocupação soviética. Foram treinados e também receberam armas e até apoio financeiro dos Estados Unidos. Observe isso, olha a ironia do destino. Mais à frente, tivemos ainda a Guerra do Golfo e a invasão do Kuwait pelo Iraque. Houve ainda uma possibilidade, uma tentativa de os iraquianos invadirem a Arábia Saudita. É importante dizer que Osama Bin Laden é saudita.
e ele se ofereceu para o governo saudita para expulsar os invasores iraquianos ou para auxiliar com as suas tropas da Al-Qaeda. No entanto, o governo da Arábia Saudita rejeitou o apoio da Al-Qaeda e foi buscar apoio nos Estados Unidos, o que deixou Osama Bin Laden extremamente indignado. Ele declarou, na verdade, os Estados Unidos como infiéis, como traidores, e ele considerava que os Estados Unidos não poderiam tocar aquele solo sagrado, o solo da Arábia Saudita. Desde então, nós tivemos aí um relacionamento extremamente conflituoso e Osama Bin Laden declarou guerra contra os Estados Unidos e contra o poder dos Estados Unidos, o império dos Estados Unidos e também contra esse processo de intervenção dos Estados Unidos em vários lugares do Oriente Médio. E aí você já sabe no que deu. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!